Amém, amados irmãos. Glórias a Deus por esse culto. Até aqui nos ajudou o Senhor. Palavra que iniciou esse culto foi através da oração do pastor Leonardo, depois a adoração, e até aqui temos sentido a presença de Deus. Você vai continuar sentindo até o final, em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração, Deus está no controle de tudo, viu, irmãos? Deus está no controle de absolutamente tudo. Já teremos notícias do nosso irmão Marco, o que aconteceu. De fato, não fique atribulado. Glórias a Deus. Vamos lá. Eu quero entregar a palavra do Senhor hoje. Amém, povo santo? Dito isso, Deus já ministrou seu coração, que Deus é bom, Deus é maravilhoso, que Deus cuida de nós. E eu quero continuar falando também à igreja sobre ele ser um Deus de aliança. Eu não vou deixar de bater nessa tecla até que tudo que está no meu coração ao passar a igreja seja passado. Tem muito assunto sobre aliança, sobre o compromisso de cumprir a aliança. E Deus, ele é especialista em cumprir aliança. Ele é um Deus de aliança. E o que me garante isso? O que nós vamos ver diferente do que vimos na semana passada. Domingo passado eu mostrei a vocês quantas alianças, irmãos? 7 alianças. Desde aquela do Éden até a nova aliança em Cristo. Deu 7 alianças. Lembram delas? Quais são? A adâmica, depois. Com Noé, noética, depois. A abraâmica, depois. Mosaica com Moisés. Quinta da Palestina. Sexta com Davi. E sétima, a nova aliança. Ministrando na quarta-feira aqui para os irmãos, trouxe uma palavra sobre a aliança davídica. Porque ela é especial ou porque ficou em destaque? Porque ainda não se cumpriu. Só vai se cumprir quando Jesus descer do céu e ressuscitar Davi. Uma palavra muito importante, a de quarta-feira. Então ali chegamos a 7 alianças. Mas naquela própria palavra que foi ministrada aqui, uma profecia, se eu não me lembro de Amós, fala que quando o reino for estabelecido, Deus estabelecerá aliança com aquele povo do milênio. Então eu acredito que tem mais de 7, viu, irmãos? É possível que tenha uma 8ª aliança com a humanidade no tempo do milênio. Coisas que Deus vai fazer com aquele povo naquela época. Mas, enfim, são várias alianças que Deus faz. Agora, o que nós devemos aprender com isso? Sobre Deus? Eu quero destacar hoje, irmãos, esse detalhe importante. O caráter de Deus, Yahvé, se revela nas alianças. Eu quero que você não olhe agora para as alianças em si, para os pactos que Deus fez. Eu quero que você olhe agora para o seu Deus. Tente compreender por que Deus, criador de tudo isso que existe, se aliança com os homens. O que motiva o coração de Deus? Quais são suas intenções? Deus, ele é volúvel, ele pode quebrar suas alianças. Eu quero que você entenda isso nessa noite, em nome de Jesus. Abra, por favor, em Deuteronômio, capítulo 7. Capítulo 7... no verso 9, nós queremos compreender aqui pela palavra, Deus só se revela a nós pela sua palavra. Não temos outra fonte onde conhecer a Deus, senão pela palavra. Nós também temos relacionamento com Deus em oração, mas Deus se revela de fato na sua palavra. Então vamos lá, Deuteronômio 7, 9. Enquanto você abre, vou fazer você lembrar, nós cantamos umas canções aqui bem antigas, né? Cantamos umas antiguinhas aqui, não cantamos hoje? Tem uma canção, se você se lembra dessa. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Conhece? E como é que termina o refrão? Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Está errado. Está errado. Ele é fiel a ele mesmo. Quero que você entenda isso em nome de Jesus. Nós cantamos essas canções e podemos gerar no nosso coração uma ideia errônea, carinhosa, não é? Até, digamos assim, não maligna, mas benéfica, de boa intenção. Mas sabe aquele que está da boa intenção? Onde está cheio, irmão? Então, presta atenção. Nós criamos uma ideia de que Deus é fiel a nós.
Se Deus for fiel a cada um de nós, vai dar ruim. Nós somos falhos, erramos pra caramba. A palavra de Deus não permite dizer isso. E eu pesquisei, irmãos. Eu tenho um aplicativo no meu computador, busca na palavra toda, se existe alguma frase ou sentença dizendo Deus é fiel a nós. E não existe. Não existe. Estamos falando aqui de fidelidade em cumprir sua aliança. Ok? Não existe esse Deus é fiel a mim. Não é assim que funciona. Porque Deus não se iguala a nós como ser humano. Que você entenda que Deus ele age e reage e tem seus princípios nele mesmo. Como alguém infalível, como alguém extraordinário. Deus é diferente. Se Deus fosse fiel a nós em fidelidade total, ele teria que agir, não é? Às vezes até contra a vontade dele para ser fiel a nós. Isso nunca vai acontecer. Então vamos quebrar esse paradigma aqui nessa noite de que Deus é fiel a mim, criatura finita. Amém? Vamos ver o que a palavra revela sobre isso? Deuteronômio 7:9. A fidelidade de Deus é real. Aparece em alguns versículos. Eu procurei e achei Deuteronômio 7:9. Mas aí fui pesquisar no mais profundo se era isso mesmo. Olha como é que está escrito na sua Bíblia. Vamos lá, acompanha aí, por favor. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus o quê, irmão? O Deus fiel. Ô, pastor, você disse que Deus não é fiel? Não é fiel à criatura. Como que obrigado, não é? A se aliançar comigo e fazer aquilo que eu acho que é fidelidade. Aí eu fui olhar com mais critério essa palavra no original hebraico, Deus fiel. Já que eu creio que na Bíblia não diz isso, não ensina isso. Na verdade, a palavra fiel em português é um adjetivo, uma qualidade. Dizer fulano é fiel. Você está exaltando uma característica dele positiva, uma qualidade. Mas no original hebraico, essa palavra que está traduzida por fiel, não é um adjetivo, é um verbo. Que verbo? Tem até o nome aqui, o verbo amã, com N no final, em português. Que significa apoiar, confirmar, manter. Então preste atenção, quando o texto fala Deus é o Deus, que na nossa tradução diz fiel, quer dizer que Deus confirma, mantém, apoia, sustenta. Vamos entender? Não muda o sentido daquela ideia de fidelidade, de aliança particular, de pacto de amigo, por exemplo. Eu tenho uma aliança com o Valério, é meu amigo, nós fechamos junto. Eu disse assim, eu sou fiel contigo, você é fiel comigo. Não é isso que Deus é. Quando a palavra de Deus diz aí que ele é fiel em português, quer dizer que ele é firme, que ele é estável, que ele é confiável, que ele não muda. Quantos entenderam? Não é a qualidade de ser nosso parceiro. Não é isso que o texto diz. Ele é firme, ele se mantém, é um verbo de ação, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Então, com quem faz a vontade do Senhor, o Senhor é firme, ele é estável e ele vai cumprir. Quantos entenderam? Eu tenho ensinado a vocês nessas ministrações que a aliança é um pacto entre duas pessoas ou mais. No caso, Deus e nós, os homens. Mas espera lá. Vamos medir as diferenças. Deus é Deus. Deus tem suas características. Nós somos seres humanos. Temos as nossas características. Só essa diferença já prova que Deus não pode ser um comigo em tudo. Você vai entender melhor conforme nós vamos lendo. É 49:7, irmãos. Foi até servo dos tiranos. Está com os olhos no texto aí? Servo dos tiranos. Eu botei aqui 48:7. Fui eu que errei. Servo dos tiranos. Os reis o verão, e os príncipes se levantarão,
e eles te adorarão por amor do Senhor. O que está escrito aí agora? Que é firme, que é estável. Então, tira o aspecto que você pensa em português de fidelidade. Amém? O original é um verbo, não é um adjetivo. Na hora de traduzir português, preferiram colocar Deus fiel. Mas não é assim que está no original hebraico. É um Deus que é firme. O que passa àquele que ouve a ideia de alguém que vai cumprir sua palavra. Todo mundo entendeu? Ele é firme, não é fiel no sentido de fidelidade aos seres humanos, nesse sentido. E do Santo de Israel que te escolheu. Eu quero tirar essa cisma do nosso coração. Eu não estou ensinando errado, você vai entender. Abre 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. São poucos textos hoje. 1 Coríntios 1, verso 9. Agora estamos no Novo Testamento. Você vai ver que a tradução nos induz a pensar uma coisa que não é exatamente isso. Estava no coração do autor da palavra. É onde aparece também de novo a palavra fiel ligada a Deus como se fosse uma qualidade, né? Como se fosse um adjetivo. 1 Coríntios 1, 9. Acharam? Já começa com a palavra aí em questão. Qual é a palavra que começa? Fiel é Deus. Vamos lá, vamos fazer aqui a análise desse texto. No original grego é a palavra pistos, que significa verdadeiro. Verdadeiro é Deus. O que muda em traduzir por verdadeiro ou traduzir por fiel? Não muda muita coisa. Mas o sentido original é verdadeiro é Deus. Amém? Esse é o sentido que Paulo pensou. Verdadeiro é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Abre agora em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12 e 13. Nós vimos que aonde na Bíblia parece dizer que Deus é fiel, na verdade está querendo dizer que Deus é firme e verdadeiro. Essas são as qualidades reais dessas passagens. Firme e verdadeiro, que para nós é muito bom. Sabemos que temos um Deus firme e verdadeiro. E agora vamos falar de Jesus. Jesus imita o Pai. Jesus está cheio da plenitude de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 12. 2 Timóteo 2, 12. Acharam aí o texto? Olha o que diz aí. Se perseveramos, também com ele. Ele quem? Ele quem? Jesus. Aí não é o Pai, aí é Jesus. Se perseveramos, também com ele, Jesus, reinaremos. Nós reinaremos com Jesus. No anterior, nós temos que morrer para viver com ele. Pagar o preço de morrer. Não está falando do Pai, está falando de Jesus. No verso 12 diz, se perseveramos também com ele, Jesus, reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Verso 13. Se somos infiéis, ele, Jesus, o que, igreja? Permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo. A questão aqui é fidelidade, compromisso de fidelidade. Se somos infiéis, ele, Jesus, permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Quem é Jesus? Vou ser mais específico. Originalmente, quem era Jesus antes de se encarnar? A palavra, o verbo de Deus. Ele é a palavra que se fez carne. E na palavra não há mentira alguma. Compreende? Isso aqui é muito importante, esse texto, porque já vi gente aplicando completamente errado. Dizendo, se eu for infiel, ou seja, se eu for pecador, se eu der uma desviada, ele continua fiel a mim. Não existe isso, irmãos. Não pode Jesus ser fiel a mim no erro.
Eu não posso ir para o pecado e Jesus continuar fiel a mim, porque ele estaria negando a própria essência dele, que é a verdade. Ele é a verdade. Ele não vai negociar o que ele é para ser fiel comigo no erro. Amém. Todos compreenderam? Amém. Exatamente o mesmo caráter do Pai. Ele imita o Pai. O Pai não pode ser fiel a nós, porque nós estamos num outro nível. Deus está acima do bem e do mal, está acima do pecado, está acima da tentação. Deus está acima de tudo. Ele não é tentado pelo mal. Então preste atenção no que eu estou falando aqui. Amém? Jesus, assim como o Pai, não vai ser fiel a nós se nós sairmos da fidelidade do acordo que ele tem conosco. Entenderam? Jesus não firmou uma nova aliança no qual nós estamos inseridos? Muito bem. Agora, se eu resolver ser infiel, eu estou quebrando a aliança. O acordo com o Senhor. Jesus não pode ir comigo para o erro, porque ele fez um pacto de fidelidade comigo. Não tem esse aspecto de partidarismo. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Tem gente que é petista, do Partido dos Trabalhadores. Mas o camarada sabe que o partido é corrupto. E talvez ele seja até honesto. Mas por que ele defende ainda o partido da legenda? Porque ele é fiel àquilo que ele acordou naquela legenda. Ele passa vergonha junto com aquela legenda, mesmo sendo honesto, porque ele se aliançou naquela legenda e está defendendo a legenda. Vocês entenderam? Assim, pessoas fazem pactos e associações e ficam, às vezes, constrangidos pelos erros daqueles que você pactuou, mas continua do lado da pessoa, continua apoiando o erro, por causa de uma pretensa fidelidade. Quero que você entenda isso em nome de Jesus. O caráter de Deus não permite que ele seja fiel conosco no erro. O caráter de Jesus, a essência de Jesus, não permite que ele seja fiel conosco no erro. Então, quando a canção embala o nosso coração e diz, tu és fiel a mim, ela coloca Deus numa posição que ele não tem na Bíblia. Quantos compreenderam o que o pastor está falando? Está muito complexo o que eu estou querendo mostrar a vocês, do caráter de Deus. Há clara distinção da posição de Deus em relação a nós. Deus não é fiel a homem. Não tem texto que diga isso na Bíblia. Estou mostrando a vocês. Pode procurar à vontade depois. Não agora no culto. Não tem texto que diga isso. Deus tem um projeto e ele é fiel ao seu projeto. Ele ama incondicionalmente a todos nós. Aqui não estamos falando de amor. Estamos falando de pacto. Estamos falando aqui de acordo. De aliança. Por isso que essa palavra é importante. Porque nós às vezes achamos que conhecemos Deus. Achamos que conhecemos. O Deus da Bíblia é assim, irmão. E Jesus é assim. Se somos infiéis, ele permanece na postura dele de fiel. Porque ele não pode ir conosco no erro. Todo mundo entendeu isso? Amém? Deus vela pela sua própria palavra para cumprir. Outro aspecto do caráter de Deus. Abre lá em Números, capítulo 23, verso 19. Números, capítulo 23, verso 19. Por que Deus, o caráter de Deus revela que ele é um Deus de aliança? Porque ele é fiel àquilo que ele planejou. Ele não muda aquilo que ele falou. Isso deve deixar a gente mais tranquilo. Números 23, verso 19. Você vai ver que esse contexto depois está dentro de um contexto de inimigos de Deus. O profeta Balaão, que foi chamado, na verdade, alugado para jogar uma maldição em Israel, mas Deus usa esse homem a si mesmo e coloca nos lábios dele esta sentença. Números 23, 19. Quantos acharam? Olha o que está escrito aí. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Quantos entenderam?
O que Deus fala, ele cumpre. Se ele que falou, Deus diz a Abraão, tu vai ter um filho na tua velhice. Abraão recebe essa palavra com 75 anos. Espera 25 anos e gera um filho com 100 anos. A velhinha também, Sara, já tinha 90. Deus falou, restaurou aquele útero, colocou um óvulo novo e nasceu uma criança perfeita e saudável. Porque o que Deus fala, ele se compromete em cumprir. Isso é o caráter de Deus. Isso não tem a ver com fidelidade ao homem. Onde estão entendendo? É o caráter dele, porque ele é muito diferente de nós, irmãos. E eu vou provar isso em várias mensagens. Que nós somos, muitas vezes, quebradores de contrato. Muitas vezes. Nós quebramos contrato toda hora, irmãos. Principalmente contratos verbais, de boca. Vou provar isso a vocês em outra ocasião. Deus não faz isso. O que ele fala, ele cumpre. Se ele não cumprir, é porque ele não falou. Hoje de manhã estavam até brincando aqui que teve um varão aí que profetizou que o Vasco ia ganhar uma, né? E porventura o Vasco ganhou. Tem gente que acha que Deus se compromissa com isso. Você acha que Deus se compromissa com futebol, irmão? Deus tem time? Escolhe um lado? Faz o goleiro estender a mão e agarrar alguma bola que ela no cantinho já estava entrando? Faz a bola bater na trave? Deus não tem nada a ver com negócio de futebol, nada, zero. Mas pastor, tem um monte de crente lá orando, né, jejuando lá no vestiário, ajoelha, não vai fazer a menor diferença. É coisa de homem, não tem nada a ver com Deus. Nada. Se você ficar lá orando lá na televisão, você é um bocó. Então, vou orar para a bola entrar. Você está perdendo tempo. Deus não tem nada a ver com isso. Tem gente que coloca Deus na sua mente, né? No mesmo patamar de homem. Ou que Deus se envolve com assuntos de homem. Presta atenção, irmão. Se Deus não falou, Deus não tem o menor compromisso de cumprir. Mas se Deus falou, ele vai cumprir. Não interessa a circunstância. Deus falou assim para você. Se foi Deus que falou, você vai sair daqui do Brasil e vai morar fora. Você não tem perspectiva, você não tem dinheiro, você não tem a menor chance, humanamente falando, de ir para fora. Mas se Deus falou, você vai para fora. Nem que você more um dia fora. Você viaja para outro exterior e morre no dia seguinte. Não interessa. Deus cumpriu a sua palavra. Então, estão entendendo o que eu estou falando? A circunstância diz que não, mas se Deus falou que sim, vai acontecer. Não importa que seja por pouco tempo ou muito. Tem gente aí que acha que Deus profetiza, que nem esses malucos ainda profetizando. Deus tem compromisso com o que fala. Se Deus diz, fulana, você vai ter um filho. Mas eu fiz esterectomia, tirei todos os órgãos internos de uma mulher. Se Deus falou, vai ter um filho, vai ter de qualquer jeito, irmão. Ou ele restaura o útero daquela mulher, ou essa criança vai nascer nas trompas, no estômago, vai nascer em algum lugar. Por quê? Estou falando de um Deus que aquilo que ele fala, ele cumpre. Amém? Esse é o caráter de Deus. Ele também só tem compromisso com o que ele fala. Se Deus fala assim, olha, você vai ser presidente da República, pode contar que um dia afasta no teu peito. Aconteça o que acontecer na terra, se foi Deus que falou, vai se cumprir. Tem um monte de crente político, crente entre aspas, que acha que Deus vai fazer ele ganhar a eleição. Ele está com os burros na água. Porque não foi Deus. Porque se fosse Deus, estaria lá. Quantos compreenderam? O caráter de Deus é cumprir a própria palavra. Esse é o caráter dele. Abre, por favor, em Salmos. Salmo 89, verso 33. Salmo 89, o verso 33 até o verso 36. Achei esse salmo maravilhoso para ilustrar isso. Esse aspecto do caráter de Deus. E está dentro de uma aliança, de uma das alianças. Essa daí é a aliança davídica. Salmo 89, verso 33. Quantos acharam? Salmo é fácil de achar, né, irmão? Vamos lá? Acompanha aí, você está aprendendo uma coisa que às vezes a gente não tem tempo nem ocasião para ensinar.
89:33 diz assim: mas jamais retirarei dele, de Davi. É a aliança com Davi. Todos acharam? Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Eu estou falando, eu falei, eu vou cumprir o que eu falei, o que saiu dos meus lábios. Posso dizer amém? Não vai descumprir o que seus lábios proferiram. Verso 35, igreja. Uma vez jurei por minha santidade. Deus colocou a santidade dele em jogo. E serei eu falso a Davi? Verso 36, igreja. Vamos lá? Diga aí comigo. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Amém, povo santo? Por isso, Davi vai se levantar de entre os mortos no dia de Cristo, porque Deus disse que fez uma aliança com ele, e aquilo que ele falou vai cumprir. O que ele falou vai cumprir. Só o que ele falou vai cumprir. Amém? Isso faz parte do caráter de Deus. Jeremias capítulo 1, verso 12. Essa é a palavra que você está acostumado a ouvir. Jeremias 1, 12. Abre aí, já estamos chegando na reta final da mensagem. Eu acho que você já está compreendendo. Jeremias 1, 12. Quantos acharam? Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus só tem compromisso de cumprir o que ele falou. Cuidado, viu, irmãos? Vou dar um exemplo prático de, digamos assim, um erro piedoso. É um erro piedoso. Às vezes acontece no nosso meio. Alguém fica desempregado no nosso meio. Um irmão, uma irmã, precisa de ajuda. Precisa que o Senhor lhe abra uma porta de emprego. Você, apiedado do seu irmão para passar dificuldade, da sua irmã, você ora com ele e diz assim em oração, você está empolgado, né, querendo ajudá-lo. Deus, em nome de Jesus. E aí você, de repente, você solta uma profecia. Então, assim, na segunda-feira, esse irmão vai procurar emprego e a porta vai se abrir. E aí o irmão vai na segunda-feira e a porta não abre. De quem é a culpa final? De Deus? Não. Na tua piedade, você falou uma coisa que Deus não disse. É a tua intenção do coração. Você gostaria que acontecesse. Que na segunda-feira o irmão tivesse empregado. Mas ele vai lá e não é empregado. Quem falhou? Deus não tem o menor compromisso com a tua palavra, com a minha palavra, irmão. Deus tem compromisso com qual palavra? A dele. O que ele falar, ele cumpre. Todo mundo entendeu? Tenha cuidado de não fazer oração piedosa, mas uma oração piedosa que é mentira. Não provém do Espírito de Deus. É mentira. O irmãozinho que pensou que foi Deus te usando, ele vai ficar decepcionado, vai ter frustração. Talvez a fé dele até diminua em Deus, a confiança dele diminua. Oh, Deus me disse que eu ia estar empregado segunda-feira. Deus não falou nada. Quem falou foi o homem tentando acalmar o coração. Isso é sério, irmãos. Deus só tem compromisso com o que ele diz. E o que ele diz vai se cumprir na terra cabalmente, eternamente. Não interessa a circunstância. Não interessa de onde vai vir. Se Deus falou, cumpre. Se Deus não falou, não cumpre. Esse é o caráter de Deus. Amém? Tem mais um aspecto do caráter de Deus, por favor, em Malaquias. Capítulo 3, verso 6, irmãos. Malaquias, profeta Malaquias, capítulo 3, verso 6. Deus não muda seus contratos, porque ele não muda. Existe um aspecto em Deus que você talvez tenha que entronizar no seu coração hoje. Você sabe, mas não fica muito claro às vezes.
Deus não muda. Passam as eras, passam as gerações, os seres humanos sofrem um monte de mudança, mas o Deus continua o mesmo eternamente. Amém. Deus não sofre mudança. Ele é imutável. Esse é o caráter de Deus, ele é imutável. Imutabilidade de Deus. Malaquias 3:6, quantos acharam? Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, destruídos. Porque Deus não muda. Imagina se nós tivéssemos um Deus volúvel, como é o homem. Eu já vi pessoas mudarem toda hora, irmãos. Já vi pessoas mudarem de opinião, mudar de time, mudar de mulher, de esposa, de esposo. O ser humano muda toda hora. Ele pensava de uma forma, daqui a pouco ele é convencido de outra maneira, ele muda o pensamento dele, a filosofia dele, muda o jeito de comer, muda tudo. Nós somos absolutamente volúveis. Agora, quando você pensar em Deus, não coloque essa fraqueza humana em Deus. Diga assim comigo: Deus nunca muda. Deus nunca muda. Os homens mudam, Deus não muda. E isso para nós tem que ser uma coisa muito importante. E que quando você faz um acordo com Deus e Deus não muda, você tem a certeza que ele vai cumprir. Ele está compromissado com suas características imutáveis. Amém? Por favor, já abriu aí Malaquias 3:6, nós lemos, né? Agora Tiago, capítulo 1, verso 17, igreja. Penúltimo versículo, penúltimo texto que nós vamos ler nessa noite. Tiago 1:17. Estou amarrando bem esse contexto para você não sair daqui confundido. Depois que eu ensinar a vocês que Deus sempre é estável no que fala, se aprender esse conceito do seu coração, vou aplicar outras alianças que nós vamos ver mais adiante. Mas começa por essa. Saiba disso, Deus não muda, Deus é estável, Deus é imutável. Tiago capítulo 1, verso 17. Vamos lá? Depois é o texto de Hebreus. Vamos ler, irmãos? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são da onde? São do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, sombra de mudança. Nem a sombra de mudança. Nem sombra de mudança. Deus não muda nem 1 milímetro do que ele é, nem 1 centímetro. Deus é sempre pleno, o mesmo, com as mesmas características. Os homens tentam adaptar Deus para a sua própria conveniência. Ainda que pensem que estão mudando Deus, estão se enganando, porque Deus continuará sempre o mesmo, firme, fiel, estável e compromissado com a sua palavra para cumprir. Amém. Não tenha medo dessas variantes que tem na terra, muitas vozes há na terra, muitas interpretações erradas de Deus. Se agarra com o que está escrito na palavra. Se a palavra está dizendo que é assim. Ponto. Porque Deus não muda. Não tem sombra de variação. Ele é completamente imutável. Por isso, os acordos com Deus são firmes. Se ele diz que vai ressuscitar Davi, ele vai ressuscitar Davi. Se ele diz que vai nos ressuscitar, nós vamos ressuscitar. Se ele diz que nós vamos reinar, nós vamos reinar. Porque nada do que ele falou vai deixar de se cumprir sobre a terra. Amém? Esse é o pacto do caráter de Deus. Hebreus capítulo 6, último texto que nós vamos ver nessa noite. Hebreus 6:13, irmãos. E fala justamente dessa questão de comparação entre os acordos de homens e o acordo com Deus. Hebreus 6:13. Deus sabe que nós somos
inconstantes, desconfiados. O amor do homem é muito fraco. Por isso nós somos infiéis. Nós somos infiéis de vários níveis. Há vários níveis de infidelidade no homem, não em Deus. Podemos ser infiéis em pouca coisa, podemos ser infiéis em coisas grandes. Podemos ser infiéis em palavras empenhadas. Podemos ser infiéis de tantas maneiras, mas Deus não é infiel como homem. Mas Deus sabe que nós somos volúveis, então Ele coloca na sua palavra esses textos para nós meditarmos e entendermos como Ele é. Hebreus 6,13, quantos acharam? Diga amém. Olha só, Deus fez uma aliança com Abraão. Essa aliança nos envolve. Como é que Deus vai cumprir? Será que Deus vai cumprir? Quando Deus vai cumprir? Deus irá cumprir. Aí diz assim na palavra: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Não interessa quantos homens distorcem a verdade na terra, que o evangelho que prego seja diferente desse, porque o que Deus falou com Abraão é o que vai se cumprir. E a aliança com Abraão diz que ele vai herdar aquela terra em possessão perpétua. A aliança diz que ele vai ser pai de multidões de nação. Já está cumprindo na terra. Não interessa que os homens inventem qualquer outra coisa. O que Deus jurou que vai fazer é o que vai cumprir. Amém? Verso 14, igreja. Dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão o que, igreja? A promessa. Morreu crendo na promessa. Pois os homens juram pelos que lhes é superior. E o juramento servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Verso 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, colocou a si mesmo como garantia em juramento. Verso 18. Para que mediante duas coisas, leia comigo mais alto, por favor, o último versículo. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Eu posso morrer qualquer dia que o Senhor quiser, mas no meu coração estão as promessas. Entenderam? Eu posso passar hoje, posso passar amanhã, posso passar daqui a 30 anos, não interessa. No dia que eu passar, eu saio da terra com as promessas no meu coração. E eu tenho um forte alento, porque eu conheço que esse Deus, ele é imutável. Ele não vai mudar, ele não vai me decepcionar. Vamos imaginar que Deus mudasse. Abraão peregrinou na terra de Canaã. Deus falou: vou te dar esta terra, possessão perpétua. Abraão morreu há 4.000 anos atrás. No dia da ressurreição, Abraão volta para o corpo dele. Só que ele volta na lua. Ué, imagina, irmão. Abraão ressuscita lá na lua. Deus torna a atmosfera da lua respirável. Deus faz um novo Éden lá na lua. E Abraão acorda dos mortos, ressuscita na lua. A nova promessa de Deus. Abraão ia ficar completamente confundido, porque Deus jurou que ia dar a terra que Adão peregrinou com seu próprio pé. E na lua, por mais bonito que ele faça lá uma reforma na lua, torne respirável, ele não pisou com o pé dele na lua. Então Deus mudou o contrato. Existe um homem na terra que poderia dizer para Deus: Deus, tu és mentiroso, quebrou o contrato.
Mas nós temos forte alento, porque eu posso morrer, abrir os meus olhos e acordar e ver o cumprimento do que Deus falou para mim enquanto estava em vida. Que eu vou ressuscitar para reinar com Jesus. E é o que vai acontecer. Amém, povo santo? Entenda isso nessa noite, em nome de Jesus. O que Deus falar contigo no particular, se foi Deus que falou, não interessa a circunstância, não interessa o tempo que leve, não interessa nada. Se Deus falou, espere o cumprimento. Espera o cumprimento. Pode levar tempo. O meio cristão evangélico, há muitas campanhas de poucos dias, né? Campanha de 21 dias, de 7 semanas. 7 semanas não é nada. Nós somos imediatistas, nós queremos a bênção para ontem. Para ontem, Deus, o mais rápido possível. Abraão recebe uma promessa e só se cumpre 25 anos depois. Sabe o que é 25 anos, irmão? E a palavra de Deus diz que ele continuou crendo. E como o tempo é a prova, se você ainda confia que Deus vai cumprir aquela promessa. O tempo nos peneira, nos prova. Quando começa a demorar muito, você já desconfia que Deus vai falhar. A palavra de Deus diz que Abraão se fortalecia. Sabe como é que ele se fortalecia? Quando a mente volúvel do homem começa a vacilar, eu acho que Deus vai falhar. Sabe como é que ele se fortalecia? Ele dava glória a Deus. Ele retomava aquele frescor do pacto na mente dele. Eu acho que Deus não vai fazer mais. Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Aí ele se lembrava do pacto. Não! Deus jurou. Eu creio. O Senhor é fiel. O Senhor é poderoso para cumprir sua palavra. Eu creio na sua estabilidade. E aí ia dando glória a Deus para suportar o tempo da espera do cumprimento da promessa de Deus. Compreenderam, queridos? Não interessa quanto tempo passe. O que Deus prometeu vai se cumprir. Fica de pé nessa hora, igreja. Glória a Deus. Esse didatismo todo é importante, necessário. Olha a notícia boa, irmãos. Caso do irmão Marcos está ok. Foi um curto-circuito da aviação, está tudo bem. Pode dar glória a Deus. Uma das frases que eu admiti para mim, que eu acho, mas eu falo para mim mesmo, quando a situação está assim, está pegando fogo a cara. O que eu tenho que pensar? O que eu tenho que pensar? Ah, fulano, vamos para o hospital. O que eu tenho que pensar? Deus está no controle. É isso que me consola. As variantes desse mundo, né, as situações adversas, vão vir. Por que quando vem a adversidade, você acha que Deus perdeu o controle? Que Deus não está no comando daquilo tudo? Que Deus não está ali com seus olhos sobre aquela situação? Deus está sempre no controle. Não desconfie que nessa hora Deus vacilou. Deus está no controle. Nós estamos precisando mudar muito o nosso conceito. Nós temos, às vezes, uns conceitos piedosos, mas que não são corretos com a palavra. Precisamos mudar. Amém, povo santo? Estende suas mãos aos céus. É do alto que desce toda a dádiva perfeita, todo dom perfeito. Desce do alto. Vamos pedir a Deus que se revele como Ele é para nós. Não como nós gostaríamos que Deus fosse. Se você quiser um Deus segundo a sua vontade, você cria uma ficção. E você vai se decepcionar com a ficção. Você criou um Deus diferente, um Deus Papai Noel, sentado no trono, mandando bênção para a terra. Você está se enganando. O Senhor é bom. O Senhor Ele cumpre a sua palavra. Ele diz, filho meu, jamais te desampararei. Está escrito no livro de Hebreus. Não te desampararei. Qual é a dúvida? Mas, pastor, eu fiquei desempregado. Qual é a dúvida? Ele falou, nunca, jamais te desampararei. E Ele é fiel para cumprir isso na sua vida. Nunca vi o justo mendigar o pão. Ele é fiel para cumprir isso. Começa a pensar, querido, que quando a gente pensa que Deus não vai fazer, nós estamos colocando o caráter de Deus em xeque. Isso é nossa fraqueza, nosso. Nós é que somos fracos e volúveis. O teu Deus não vai mudar nunca.
Nunca, nunca, nunca. Ele vai sempre fazer aquilo que ele falou que vai fazer. A menos que você recebeu uma profecia que não é de Deus. Isso é muito sério. Tem gente que faz coisa errada. Tem gente que fala palavras erradas. Gera expectativa errada no coração. Não profetiza. Se você não é profeta, não profetiza. E se você for profeta e quiser só consolar os outros, cuidado. Cuidado. Porque Natan também falou para Davi, faz tudo que está no teu coração. Quando Davi teve intenção de construir uma casa, Deus falou, volta lá, na mesma noite conserta, porque eu não falei isso para Davi. Agora você vai dizer o que eu estou mandando. Assim diz o Senhor. Profeta não fala de si mesmo, em nome de Deus. Profeta só vai falar o que Deus falou, se for profeta. Se for falso profeta, vai soltar profetado. Mas se é profeta de verdade, tem que falar só, e tão somente, o que Deus falou. E aí vai se cumprir. Amém? Por isso tem um monte de gente confusa no meio evangélico. Há um monte de gente descrente no meio evangélico, meio cristão evangélico. Porque fulano falou que Deus ia fazer e não aconteceu nada, você fica descrendo. Cuidado, você está dando muito mais valor ao vaso do que ao próprio Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra. Às vezes o que o vaso entregou não tem nada a ver com a palavra. A pessoa às vezes não pode casar de novo, tem uma situação que não pode casar de novo. Mas aí um vaso diz, você vai casar de novo. Como é que é isso? Deus vai entrar em contradição com a sua palavra, com seus princípios? Nunca. Cuidado, para você não pegar uma palavra que não é de Deus e achar que ela é de Deus, porque ela não é. Se ela tiver dúvida, vai para a palavra. Deus endossa isso, Deus faz assim, Deus faz assado, tem que estar na palavra. Amém, povo santo? Senhor, só desce ao céu. Eu quero pedir a Deus que marque esse conceito na sua mente nessa noite. Que marque essa característica imutável de Deus, esse caráter de Deus. Precisamos ser assim com Deus. Enxergá-lo como Ele é. Enxergá-lo verdadeiramente como a Escritura o revela. Em nome de Jesus. Pai querido, nós levantamos nossas mãos na Tua santa e gloriosa presença. Te louvamos, Deus, porque a Tua palavra sempre, sempre revelará quem Tu és. A Tua palavra não muda, ela é imutável. Os homens têm dificuldade de discernir, de interpretar a Sua palavra. Mas aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. Aquilo que o Senhor se comprometeu com seus lábios, que proferiram os lábios do Senhor, vai se cumprir. Nós queremos, Senhor Deus, em nome de Jesus, firmar no nosso coração que Tu és um Deus cumpridor do que fala. Tu és um Deus que cumpre tudo que fala. E jamais falha nesse quesito. Tu não tem falhas de caráter, meu Deus. O que tu vais alentando o nosso coração, Senhor, é sabermos que temos um Deus imutável, cumpridor de aliança, de acordo, de pactos, cumpridor da sua própria palavra. Louvado seja o Senhor. Eu te peço nessa noite, Senhor, firma esse conceito. Firma esse conceito no coração da igreja, Senhor. Para que não haja mais confusão, Senhor. Para que não haja pessoas iludidas. Pessoas enganadas com falsas promessas. Senhor, nós não queremos ficar incrédulos. Às vezes uma palavra que não vem do Senhor e foi dita como sendo do Senhor não se cumpre. E nós começamos a duvidar de Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Nós somos os infiéis, os volúveis, os que mudam. Mudamos a todo sopro do vento, Senhor. O vento sopra para um lado, nós vamos para um lado. O vento sopra para o outro, nós vamos para o outro. Nós somos inconstantes, Senhor. Dúbios, de ânimo dobre. Senhor, tenha misericórdia de nós, Teus servos. Faz-nos firmes, Senhor. Agarrados firmes. A rocha eterna que é Tu mesmo, meu Deus. Que nós possamos nos agarrar firmemente, Senhor. Nos agarrar às Tuas promessas. Com toda a nossa força. Não interessa o que o homem diga, Senhor.
Não interessa o que os falsos profetas digam. Queremos simplesmente nos agarrar à tua palavra. Dela jamais nos desviarmos, nem para a direita, nem para a esquerda. Nos ajuda, Senhor. Estabiliza a nossa caminhada. Estabiliza os nossos pés. Estabiliza a nossa jornada, Senhor. Nos tange, Senhor, pela vereda da justiça, por amor do teu santo nome. Nos tange, Senhor, pelo teu Espírito. Possamos ouvir a sua voz, servo. Essa é a minha palavra. Essa é a minha vontade. Ajuda a tua igreja, Senhor. Ajuda-me a mim, teu servo, que falo contigo nessa noite. Que tenho também essa característica volúvel, Senhor. Me ajuda a ser firme, constante, buscando fidelidade. Eu sei, Senhor, que tu me amas, como ama todos os meus irmãos aqui presentes, como tu ama toda a tua criação na face da terra, mesmo aqueles que te odeiam ou não te conhecem. Tu amas, Senhor. O teu amor é eterno, mas a tua postura é imutável. Deus forte, Deus poderoso, tu que estás assentado no alto e sublime trono, Deus maravilhoso, e o teu trono está firmado em justiça e juízo. Ah, Senhor, como é bom saber que tu és assim, o justo juiz, que não erra, não é passional nem parcial. Maravilhoso és, Senhor. Tu és maravilhoso. E Jesus, teu filho, te imita. Jesus também não muda. Jesus também não se pactua conosco no erro. Obrigado, Senhor Jesus, por imitares o Pai nesse conceito de seu caráter imutável. Muito obrigado, Senhor. Podemos crer num Deus maravilhoso e no seu Filho maravilhoso também. Muito obrigado, Senhor. Que a tua casa, teu povo, aprenda a te servir com essa consciência. Em teu nome, Jesus. Em teu nome, meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, povo santo. Glória a Deus. Aleluia. Deus de
Tudo pode passar. Tudo